Queridos, queria voltar a um texto que há algum tempo compartilhei com a igreja, tirar umas lições novas e outras que já compartilhamos. Texto de livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículos de 8 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim: por isso esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trará ofertas. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos todos, versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor e renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Aleluia! Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, vivemos dias da graça, a revelação da graça, do amor, da misericórdia do Senhor, mas dias específicos na nossa nação, dias, ó Deus, de muita luta, Senhor. Tanta corrupção, tanta injustiça, opressão, engano, mentira. Os valores, ó Deus, são desprezados. A esperança se vai, os jovens começam a olhar para toda a liderança e não encontram mais modelos, paradigmas, e começamos a entrar numa depressão. Tenha compaixão do teu povo, tenha misericórdia de nós. O Senhor é Deus, o Senhor é juiz, o Senhor está no meio, no centro da história, dirigindo, governando, e nós precisamos nos voltar para o Senhor nessa noite, quebrantados, e queremos ouvir o Senhor, queremos ouvir tua voz. Fala conosco, alimenta-nos por tua palavra, renova-nos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Queridos, a pergunta que eu queria fazer para a nossa reflexão nesta noite é: o que fazer diante dos juízos de Deus? O que fazer diante dos juízos de Deus? Nos dias de Sofonias, nós encontramos muito do que estamos vendo no nosso meio. Parece-nos que, ao lermos a história, o rei Josias, que começou a reinar muito jovem, a compreensão é que ele ouve o profeta.
E há um grande quebrantamento no processo, então, de crescimento e amadurecimento de Josias, o rei, e vem, então, um tempo de profundo quebrantamento na vida deste homem, o rei Josias, e um grande avivamento, um tempo de quebrantamento, de avivamento e de bênção na história de Israel. Mas aqui, no início da história de Josias, quando o profeta Sofonias está chamando a atenção do povo de Deus, do povo de Israel, para um estado no qual eles estavam vivendo de muitos problemas em relação à corrupção, a engano, mentira, e muito do que nós observamos na história da humanidade aqui e ali, e como encontramos hoje nos nossos dias. Eu estava me lembrando, orando, me preparando para a mensagem da história de um homem que, num tempo de depressão, quebrou-se totalmente financeiramente, e envergonhado, humilhado, perdeu a sua fé, perdeu a esperança, perdeu a crença nas pessoas, e deprimido foi se afundando, entregou-se ao desespero. E naquele desespero ele não via realmente mais qualquer perspectiva. E infelizmente veio a dar um tiro na cabeça e destruir sua vida. Queridos, é muito triste falar isso do púlpito, contar essas histórias tão tristes, tão fortes. Mas são muitas as histórias. Em dias em que nós entramos num processo como estamos entrando, que não é apenas um tempo de pressão financeira, de tanta corrupção, de tantos valores que vão sendo desprezados, rejeitados, começamos a entrar no que, em fases da história, nós também chamamos de tempo de depressão. O monstro, não é? O dragão da inflação ameaçando o tempo inteiro. A gente estava com o álcool num preço aí que a gente estava, né, entendendo, até justo, de repente, de um dia para o outro. E a gente vê a constante ameaça, então, do dragão da inflação vir. E pessoas começam então a entrar numa depressão, o país começa a entrar numa depressão, o desespero começa a tomar conta das famílias, e alguns começam a destruir suas vidas sem perceber uma esperança, onde se agarrar, onde segurar. A primeira lição que eu quero destacar para nós, queridos, nesse texto, é uma lição que teologicamente a igreja presbiteriana, na sua história, com a teologia calvinista, sempre assumiu, sempre afirmou, nós precisamos sempre renovar, reafirmar, e para nós, de certa forma, não é tão difícil compreender, mas deixe eu trazer novamente o que Deus está dizendo aqui por meio do seu profeta, que tem que olhar para a nação, ver corrupção, ver mentira, ver valores sendo desprezados, e começa a ver, então, muitos problemas atingindo a cidade, atingindo a nação, e a pergunta, então, o que está acontecendo? E o texto nos diz, veja bem, versículo 8, né? Assim diz a palavra. Pode projetar novamente aí, Ed, em versículo 8. Vejam bem. Por isso esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Pode voltar e deixar um pouco, por favor, querido? Obrigado. Vejam bem, amados. Decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. Nós temos uma clareza nas Escrituras de um Deus que é santo, de um Deus que não fica indiferente, portanto, diante de tanta mentira, de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta miséria humana, de tanta indiferença aos próprios valores e à palavra de Deus. E de repente você não entende o que está acontecendo, você olha para o caos, você olha para tudo que está aí diante de nós, mas de repente nós precisamos perceber o que este texto está nos mostrando.
De certa forma, quando esses profetas se levantavam e falavam do dia do Senhor, tem a ver muito com o dia final, quando haverá o juízo de Deus sobre toda essa terra, dia de trevas e não de luz, dia que o Senhor vai punir o mal sobre todas as nações. Mas uma palavra muito especial que os profetas, chamados profetas menores, principalmente os profetas menores, eles se levantam para trazer uma palavra não apenas para Israel. Nós vamos encontrar, de certa forma, nos profetas maiores, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, também aqui e ali uma palavra para as outras nações, além de Israel. Mas os profetas menores, eles são chamados de uma forma muito especial para chamar a atenção do povo de Deus e declarar tanto a soberania, o juízo de Deus e o governo de Deus sobre todas as nações. E Deus começa a falar então com todas as nações. E nesse texto, o texto diz: decidi ajuntar as nações. Isso então está dentro do que fazer quando nós estamos diante dos juízos de Deus. Esse texto está nos declarando que Deus traz a sua ira sobre o mal, a sua punição sobre o mal. Deus não é por ser um Deus de amor, por ser um Deus bondoso, benigno, um Deus de misericórdia, um Deus tão cheio de compaixão, que justamente nós falamos da paixão de Cristo pela humanidade, de ir à cruz e morrer por nós, levando todo o peso do nosso pecado sobre a cruz. Mas, queridos, nada disso anula o fato de que Deus é santo, de que Deus governa sobre a história e de que Deus pune o mal, e de que Deus é um Deus. É uma palavra que, de certa forma, na teologia nós falamos antropopática ou antropomórfica, que é uma forma humana, uma maneira humana de falar de um sentimento de Deus. Quando nós falamos da ira de Deus, nós estamos falando da resposta justa de Deus diante do mal. Ou seja, Deus não fica indiferente por ele ser cheio de amor, cheio de misericórdia, por ter Cristo morrido por nós, por nossos pecados. Não significa que Deus fica hoje ou ficará no futuro indiferente. Não, mas no Antigo Testamento Deus agia assim, hoje ele continua agindo assim. Então, quando você olha para todo esse mal desses dias na nossa nação, e começamos também a sofrer, em parte, claramente, queridos, nós precisamos entender que a primeira lição, então, diante dos juízos de Deus é compreender isso, que nós estamos justamente diante dos seus próprios juízos, diante da soberania de Deus, porque em parte, então, eu estava falando, os profetas falam sempre do dia do Senhor, referindo-se ao dia final, juízo final. Mas nós temos esquecido, muitas vezes, que estes juízos de Deus, eles estão acontecendo na história desde o Antigo Testamento, perpassando pelo tempo que veio Jesus aqui e continua hoje e será assim até o fim. Deus não está indiferente hoje dos desmandos humanos, o ser humano, o desgoverno humano, todos eles vão responder por isso. E de certa forma, é preciso entender que Deus, na sua soberania, ele permite, queridos, as consequências dos erros dos governos, e com tudo isso ele está trazendo seus juízos, ele está punindo, ele está demonstrando também a sua ira. E o nosso coração, muitas vezes aflito, desesperado, diante da depressão, começa também a se afundar. E nós, crentes, começamos a perguntar: onde está o Senhor? O que está acontecendo? O que será de nós? O que será de mim? O que será da minha família? E aqui e ali, queridos, nós, homens e mulheres de Deus, começamos também a nos entregar a essa depressão. E eu preciso ser honesto, ela vem à casa de cada um de nós e bate, quer entrar, e insiste, quer ficar. Por quê? Porque nós também estamos sofrendo as consequências desses desgovernos e também do próprio juízo de Deus. Mas esse texto nos afirma que Deus é Senhor,
que Deus é o soberano Senhor da história, Ele pune o mal. Então, se de alguma forma, queridos, nós não estamos ilesos totalmente dos problemas que a humanidade passa, em parte, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor e dizer: Senhor, ajuda-nos a compreender que o Senhor continua assentado no trono. Porque, queridos, é impressionante. Aqui e ali nós nos acomodamos nessa depressão. Em outros momentos nós nos levantamos como os profetas e assumimos uma posição de falar, de condenar o mal, que é muito certo. Mas há um risco muito grande quando alguns também começam a se levantar com espírito profético, que é justo, honesto e é muitas vezes necessário, mas nós precisamos ter um discernimento muito grande, que é o discernimento justamente de se levantar com uma palavra profética condenando o mal, ter uma palavra crítica do que está acontecendo, não ficar alienado, mas não deixe o seu coração se amargar. Porque, querido, você vai falar do governo, você vai criticar também, você vai... E, de repente, você pode se encontrar num processo de roda de escarnecedores. E o seu coração poderá entrar num processo de amargura e esquecer que quem está trazendo juízo nessa terra é Deus. Então, não deixe de exercer uma palavra profética que denuncie o mal. Não seja alienado, dizendo: não, Deus está fazendo a história, eu não preciso fazer nada. Não, nós devemos condenar o mal, sim, criticar também, nos levantar, mas, por outro lado, guarde o seu coração contra amarguras. Se o seu coração veio nessa noite aqui, querido, olhando para tudo isso, e o seu coração não tem assentado no profundo dele essa percepção de quem está no trono, de quem está reinando, e quem, inclusive, está trazendo juízo sobre essa terra. Então, não é também aquela proposta, como eu vi há algum tempo, de cai um raio, vem uma tsunami, alguma coisa, e fala: Deus está trazendo juízo, glória a Deus, que maravilha. Não, nós devemos chorar. Dizer: o Senhor, com a sua santidade, não pode ficar indiferente, Ele pune o mal, Ele derrama a sua ira, mas Ele não está alegre com isso. Ele não se alegra. E nós também não devemos nos alegrar. É tempo de chorar, é tempo de clamar, mas, por outro lado, é tempo também de pôr o coração, as emoções, as percepções no lugar certo. Deus é o Senhor. Deus está reinando. Deus está no controle da história. E, em parte, Deus está trazendo os seus juízos. Espere no Senhor, descanse no Senhor, perceba o agir de Deus, porque Deus não está indiferente. Então, querido, sossegue o seu coração, porque a palavra nos continua dizendo, eu quero destacar só mais 2 pontos aqui, versículo 16, naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, não tema, ó Sião, não tema, ó Sião. Então, na sequência do que eu estava refletindo com os amados, nessa percepção justamente de quem está no trono, nessa percepção madura, nessa leitura da história, de que Deus está trazendo seus juízos, derramando a sua ira, aqui e ali de uma forma muito clara, exercendo seus juízos contra o mal, nós somos desafiados, queridos, a não sermos destruídos pelo medo, a não sermos vencidos pelo medo. É impressionante como o medo, ele como que torna-se uma personalidade, uma personificação do medo. Nós vamos sendo tomados pelo medo e parece-nos que de repente o medo é alguém, alguma coisa, e há uma personificação que às vezes nós mesmos criamos e nós passamos então a ser derrotados por essa personificação do medo. É o medo, como eu disse aqui outro dia, de ter filhos, é o medo de casar, é o medo
e de repente, justamente os mais jovens, não vale a pena, né? Não vale a pena. Medo do amanhã, medo do futuro, medo de viver, medo de morrer, medo de existir, medo de vivos, medo de mortos, medo de ser. E o Senhor diz: não tema, ó Sião. E aí, queridos, nós precisamos perceber aqui no texto claramente que o Senhor diz aí, versículo 12: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no Senhor, porque confiam no Senhor, se refugiarão no Senhor. Então, o contrário do medo, o que seria o contrário do medo? Justamente a confiança no Senhor, é a fé no Senhor, é ter e pôr o refúgio em Deus, pôr o coração que se refugia no Senhor, e assim enfrentar a vida. Então, é impressionante, quando a depressão vem, o medo começa a tomar conta do nosso coração. E justamente o medo, a vergonha, o desespero, e alguns começam a desistir da vida e às vezes destroem a própria vida. O que nos leva para o nosso último ponto, quando o Senhor nos diz, ainda no 16, Edinho, já que você está me ajudando aí, pondo tudo, 16 novamente, o Senhor diz: não deixe suas mãos enfraquecerem. Noutra tradução diz: não esmoreçam os seus braços. Não deixe suas mãos enfraquecerem. Então, pensando aqui a imagem, justamente nesse contexto do Antigo Testamento, muitas das batalhas que eles tinham, era a batalha mesmo da guerra, né? Da guerra com a espada na mão, e eles tinham então o braço ou a mão, não é? Ali na batalha, e as meninas ficaram lá em casa agora há pouco vendo o jogo, né? E aí os braços, as mãos dos jogadores se enfraqueceram, né? Então a mídia pôs aí, né? O Brasil entrega o jogo. De repente estava tão bem, aí parece-nos que a expressão da mídia é mais ou menos a exata, não é? O Brasil entrega o jogo. Essa é a ideia aqui. Você está no meio de uma batalha. Não se afrouxem os seus braços. Não deixe suas mãos enfraquecerem. Ou seja, você está no meio de uma batalha e parece que não termina. E parece que não termina, e parece que não termina. Só que, de repente, você olha para o inimigo, para a batalha e deixa de olhar para Deus. Deixa de olhar para o Senhor. E aí você começa justamente a entregar-se, a esmorecer-se e a ser derrotado. O que Deus está dizendo é: nos dias dos juízos de Deus, no dia que Deus disciplinar talvez a sua própria vida, ou que Deus estiver disciplinando essa nação e a depressão vem, nós como povo de Deus estamos aí no meio de tudo isso, sofremos também, mas Ele vem a nós e nos desafia a perceber quem está no trono, reinando, quem está cuidando da história da humanidade, quem está guiando esta história, e nos chama a não sermos vencidos pelo medo e a não deixarmos que as nossas mãos se enfraqueçam. Não se enfraqueçam as suas mãos, ou seja, não desista. Não desista. É aquela questão de alguém, justamente do soldado na batalha, talvez já cansado, ali por um pouco ele pode vencer, mas por um triz também ele pode ser derrotado. Ao desistir, ao achar que não há mais forças, que não há mais esperança, que não há mais possibilidade. E muitas vezes, queridos, a gente que já vai ficando um pouquinho mais experiente, né, seu Júlio? A gente já olha um pouco para a história e vê assim, impressionado o fato de algumas pessoas que eu pude ver em momentos de depressão na história, que a pessoa destrói a vida
No outro dia vem uma solução. As coisas mudam, possibilidades diferentes, por um triz, por um fio. Não desista. Não se afrouxem os seus braços, nem se enfraqueçam então as suas mãos na batalha. Olhe para estes termos aqui da palavra, né? O Senhor diz, canta, ó filha de Sião, versículo 14. Estou lendo atualizado aqui. Rejubila, ó Israel, regozije-se de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O 15, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Então, o Senhor está conosco nessa batalha. Deus está conosco na batalha. Sobre nós já não há mais condenação. O Senhor tirou toda a condenação que havia sobre sua vida. Ele já derrotou os seus inimigos. Olha aí, por favor, versículos 18 e 19. Pode passar para nós então, Edinho, por favor. Põe o 18 só, está muito bom. Estamos concluindo, queridos. Por isso eu quero aproveitar aqui para a gente ver o próprio texto. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastam de vocês, para que isso não mais pese como vergonha. Põe o 19, por gentileza. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles o louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Palavra profética tremenda para nós sairmos daqui alimentados, renovados pela palavra do Senhor. Você tem passado talvez vergonha, humilhação, talvez rejeição. Nessa época agirei contra todos os que te oprimiram, opressão, pessoas que se levantam contra ti, dívidas, lutas, batalhas. Mas o Senhor diz, não se afrouxe os seus braços, não desista, porque Ele está contigo, porque Ele é por ti, porque Ele luta as nossas batalhas. Amém, queridos? O Senhor luta as nossas batalhas. Não se afrouxem em seus braços. Vamos orar, vamos nos entregar ao Senhor, vamos dizer para nós, queridos, vamos dizer para nós, para o nosso próprio coração. Por mais que pareça estar um caos por causa dos desmandos dos homens, Deus está no trono reinando. Ele é o juiz, Ele exerce o seu juízo nessa terra. Permita, queridos, nessa conclusão dizer que essa palavra não é simples mesmo, não. Há muitas teologias por aí que dizem que não, Deus é amor, dele não, esse negócio de Deus irado é só o Deus lá do Antigo Testamento. Não se esqueça disso, Deus pune o mal. O mal não fica e nem ficará impune. Deus está exercendo seus juízos hoje na face da terra. E seja você, meu amado jovem, que às vezes olhando para tanta corrupção, para tanta falta de paradigmas, de modelos, olhe para a palavra, olhe para Deus, levante sua cabeça, não se entregue ao medo, nem se afrouxe nos seus braços. Sabe por quê, queridos? Quando a gente se entrega ao medo, a gente enfia a cara na areia, não é? Como avestruz, e a gente começa a ser destruído pelo medo, não dá passos na nossa vida, nos nossos sonhos, nos projetos de Deus para a nossa vida. E o pior de tudo é que quando os braços se afrouxam na vida de um homem de Deus, ele começa a questionar a validade da integridade, começa a questionar a validade dos valores, e ele começa justamente a ser derrotado na sua vida financeira, na sua vida moral, começa a achar que justamente não tem jeito de perseverar, a não ser pelo suborno, pela mentira e pela corrupção também. E o Senhor vem dizer-nos nessa noite, não siga por estes caminhos. São caminhos do mal, são caminhos de derrota,
E eu não deixo impune, diz o Senhor. Eu não deixo impune. Se hoje você está do lado do Senhor sofrendo, não se entregue ao medo, porque o Senhor é contigo. Não se entregue à frouxidão, porque o Senhor é contra os inimigos, que talvez estejam te humilhando, que estejam contra a sua vida, te rejeitando. Ele é por ti. Mas se você e eu nos entregarmos também aos desmandos, à mentira, aos desvalores, a tudo que nós estamos vendo, nós também sofreremos os juízos de Deus. Ele é um Deus que não fica simplesmente indiferente diante do mal. Repito, ira de Deus é a justa punição de Deus diante do mal. Ele não fica indiferente. Amor de Deus não é indiferença. Amor de Deus não é indiferença. Vamos ficar de pé, vamos orar?